Boa noite! Sejam bem-vindas! Elaine, Jeana, Miriam, sejam bem-vindas. Boa noite. Selma, Camila. Sejam bem-vindas. Boa noite, Jeana. Tudo bem com você? Prazer, gente. Boa noite. Vamos começar a nossa live. Eu adoro fazer live. Vamos lá? Vocês estão me ouvindo direitinho? Primeiro ponto aqui importante pra gente conduzir a live legal. Me deem um feedback, por favor, se vocês estão me ouvindo, me vendo, tá tudo certo, áudio. Boa noite, sejam bem-vindas, gente. Miriam. Vamos lá. Ótimo. Perfeito. Muito bem. Muito obrigada pelo feedback de vocês. Me mandem aí nos comentários quem está no pós-operatório e o tempo de cirurgia, a cirurgia e o tempo de pós, para eu conduzir melhor aqui vocês, para tirar as dúvidas depois, tá bom? Bom, sejam muito bem-vindas à nossa live. Eu sou Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta e nesse perfil do Instagram eu ajudo as mulheres que fizeram abdominoplastia, que fizeram cirurgia plástica abdominal a ter e manter a barriga chapada depois do procedimento cirúrgico, depois da cirurgia plástica. E essa é a nossa primeira live de uma sequência de 10 lives de aquecimento para nossa Semana Barriga Chapada, para o nosso evento, nossa Semana Barriga Chapada. O que é a Semana Barriga Chapada? É um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer na semana do dia 2 de junho até o dia 8 de junho. Uma semana onde eu vou trazer para vocês muito conteúdo com relação à cirurgia plástica, ao pós-operatório. E o que vai ter nesse evento? Eu vou entregar para vocês na Semana Barriga Chapada um único método capaz de chapar a sua barriga depois da cirurgia, que já ajudou centenas de mulheres, centenas de alunas, de pacientes a conquistarem, a saírem de uma barriga estufada para uma barriga chapada. É possível e é possível para vocês também. Então, nesse evento, eu vou trazer para vocês um conhecimento específico para vocês entenderem e acreditarem que, assim como foi possível para várias pessoas, várias mulheres, alunas e pacientes minhas, também é possível para você que está passando por esse momento, ok? Para vocês entenderem e acreditarem, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês. A Luciana, por exemplo, que teve casos de estufamento. A Michelle, que tinha um ovo aqui na barriga. Não é essa sensação que vocês têm? Um ovo aqui em cima. Hoje eu vou explicar para vocês o que acontece na cirurgia, que vocês têm essa sensação de empanzinamento muitas vezes. A Letícia, que eu sempre mostro ela aqui pra vocês, ela tava com uma dobra no meio da barriga, então aquela pochete embaixo e o estômago alto. Ela saiu dessa condição pra uma barriga chapada, hoje tá super feliz com resultados, autoestima lá em cima e fez valer todo o investimento da cirurgia. Então, nesse evento, nessa semana Barriga Chapada, é pra você entender que também é possível pra você. Isso, fica reta nos primeiros dias, depois, a partir de 2 meses, 3 meses, a gente começa a ter essa sensação de estufamento abdominal, a barriga fica mais inchada, mais pra frente. E por que isso acontece? Por que vários procedimentos ali não têm resultado específico? Eu vou trazer todas essas informações para vocês na nossa Semana Barriga Chapada. Para você participar da Semana Barriga Chapada, você precisa estar dentro do nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo, a gente vai encaminhar para vocês todas as notificações do evento, tá? Então, quem ainda não está no grupo, é só digitar aqui nos comentários a palavra MBC para você receber o link
no seu direct direto aí para você entrar pro nosso grupo, para você receber as notificações, tanto das lives quanto também do nosso evento da Semana Barriga Chapada. Combinado? E depois desse evento, depois do evento da Semana Barriga Chapada, eu vou abrir as vagas para minha próxima turma do Método Barriga Chapada. O método é o meu curso pago, onde eu entrego para vocês toda a metodologia dos exercícios e um acompanhamento semanal por 1 ano, tá? Vocês ficam comigo em acompanhamento por 1 ano. Nós temos encontros semanais, encontros tira dúvidas, de execução de exercício, de mudanças, de ajustes no pós-operatório. Então, eu sempre estou em contato com vocês nesse momento de pós-operatório, até vocês saírem de uma condição de barriga estufada para uma barriga chapada. O acesso desse curso é 1 ano, só que as vagas são extremamente limitadas. Por quê? Eu faço esse acompanhamento com vocês, então eu não consigo atender muita gente ao mesmo tempo. As vagas da próxima turma são vagas reduzidas. Eu prezo muito pelo meu resultado, pelo resultado das minhas alunas. Eu sei que na plástica tem muito mais coisa que não funciona do que coisas que funcionam, que protocolos que realmente fazem diferença no pós-operatório. Então eu tenho esse cuidado e eu faço muita questão desse acompanhamento bem de perto para fazer esses ajustes necessários no pós-operatório de cada uma de vocês. Ok? Combinado? Vamos para o nosso conteúdo? Eu vi que vocês mandaram aí alguém de abdominoplastia. Olha só, como que vai funcionar a live, gente? Eu vou entregar o conteúdo aqui para vocês e ao final da live nós vamos abrir para perguntas e respostas. Então podem mandando as dúvidas de vocês durante a live, que ao final da live eu vou responder vocês. Ok? Se tiverem alguma dúvida com relação ao pós-operatório de vocês. Podem ir mandando, ao final da live eu olho direitinho, ok? Vamos lá? Vamos entender então o que acontece na cirurgia plástica, abdominoplastia principalmente, que hoje é o foco, né, do estômago alto, pós-abdominoplastia. O que acontece quando vocês realizam uma cirurgia plástica de abdominoplastia, principalmente complicatura de reto abdominal? Quem aí fechou a diástase na abdominoplastia? Acredito que a maioria faz esse procedimento em conjunto, é muito mais comum as pessoas já fazerem o fechamento da diástase ali com os pontos, não é? Quem aí fechou a diástase com os pontos também? Tem aquela sensação, né, de tá enrijecido, tá repuxando. Eu vou explicar pra vocês ali o que acontece. É isso aí. 8 dias, Camila, que coisa boa! Gente, quanto antes, melhor, tá? Quanto antes, melhor. É isso aí. Eu também fiz, tá? Eu fiz a mini abdominoplastia há 1 ano e meio. Fiz a mini com a mastopexia, troquei a prótese. Fechei diástase também, então eu sei exatamente aí o que vocês estão passando, o que vocês vão passar daqui pra frente. E o que eu passei também como profissional da área, como fisioterapeuta e também como paciente. Eu passei por todo o momento aí do pós-operatório e eu sei exatamente como que funciona cada etapa, né, desse pós-operatório. Bom, meninas, vamos lá. Durante a cirurgia plástica, a abdominoplastia, nós temos um descolamento de pele, né, muito grande. O que acontece? Eu vou mostrar pra vocês aqui. O pós-operatório é muito ruim. Isso é verdade, concordo. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma imagem que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá? Vamos lá. Deixa eu achar aqui, 1 minuto, aqui. Pronto. Eu quero que vocês entendam como é o nosso abdômen, a parte muscular do nosso abdômen, tá? Quando o médico faz a cirurgia plástica, quando faz a lipoaspiração ou a abdominoplastia, o médico, ele não chega nessas camadas musculares que vocês estão vendo. Ele não chega até aí, tá? Vou mostrar aqui, ó.
nós temos a camada da pele, tá vendo os pelinhos aí? É bem esses pelinhos que vocês estão vendo aqui, ó, na barriga, tá? Imagina que é a barriga. Tem os pelinhos, tem a pele, tá vendo o tanto de camadinha que tem embaixo da pele? Esse amarelinho que vocês estão vendo embaixo, onde eu coloquei lipoaspiração, é a camada de gordura onde o médico faz a lipoaspiração. E embaixo dessa camada de gordura mais profundo, nós temos o músculo. Só que nós não temos apenas um músculo dentro do nosso abdômen. Nós temos 4 músculos importantes. E quando o médico ele fecha a diástase, ele faz, né, a cirurgia plástica, ele aprofunda a cânula, né, a cânula da lipoaspiração, aí ele perfura toda essa pele, faz o corte, né, na pele e ele remove a camada de gordura. Quando ele vai, desculpa, gente. Quando ele vai, deixa eu trocar a imagem para vocês. Quando ele vai chegar na musculatura para fechar a diástase, ó que bonitinha essa imagem, tá vendo? A gente tem a camada de gordura, o músculo reto abdominal, que é esse músculo no meio, é onde o médico aproxima. Sabe os músculos do gominho do abdômen? É aquele músculo que ele une, que ele junta. Só que no meio do músculo existe uma membrana que tem todos os músculos envolvidos. Então, o que acontece? Quando o médico ele faz essa aproximação dos músculos reto-abdominais através desses pontos, ele nada mais, nada menos do que aproxima os músculos. Ele faz exatamente isso através de uma fáscia, ou seja, uma capinha que tem. Ele pega um pedacinho ali do músculo e faz a sutura, né? Fecha o pontinho ali. Pega de um lado, pega do outro, fecha, encontra no meio. Pega de um lado, pega do outro. E isso ele vai fazendo em todo o abdômen. Normalmente eles fazem desde aqui próximo da mama até a região do pubis, né? Até lá embaixo. Ok? Entendido aqui? O que o médico faz na camada muscular é exatamente isso daí. Ele fecha, ele aproxima os músculos reto-abdominais. Só que nós não temos apenas o músculo reto-abdominal, nós temos 4 músculos que envolvem o nosso abdômen, que envolvem o nosso tronco abdominal, ou seja, essa cintura que nós temos, tá? E os músculos que você estava antes da cirurgia são exatamente os mesmos músculos que você vai sair da cirurgia. Apesar de que o médico aproximou os músculos reto-abdominal, o seu músculo é o mesmo. O médico não consegue fortalecer o músculo para vocês. Então, o que ele faz na cirurgia plástica é aproximar os músculos. Com isso, né, nós temos a redução da cintura ali. Só que, o que acontece com o passar do tempo do pós-operatório? Olha só, olha a quantidade de músculo que nós temos aí. Nós temos o reto abdominal, esse primeiro, que é o dos gominhos. Ao redor dele, nós temos os oblíquos, que é esses que fazem... Deixa eu subir aqui só pra eu mostrar. Vocês estão me vendo, né, direitinho? Eu vou mostrar aqui, ó. Nós temos o reto, que é o da frente. Esses oblíquos que vocês estão vendo, eles formam toda uma capa aqui, ó, ao redor, tá? Então tem oblíquo tudo aqui. Aqui tudo tem oblíquo. Ele é bem de fora, ele é externo, tá? Tem o oblíquo externo e o oblíquo interno. Então são várias camadas. O que eu quero que vocês entendam? São várias camadas musculares. E por baixo dessas camadas, nós temos o músculo transverso do abdômen. Olha só, vê se vocês conseguem visualizar aí na imagem aonde fica o transverso do abdômen. Tá vendo que ele é o mais profundo? Ele é o que fica lá embaixo. Tem o seu intestino e depois vem o músculo transverso do abdômen. Esse músculo é um músculo que forma uma cinta natural. É nele que a gente vai trabalhar dentro da metodologia. Não só ele. Nós trabalhamos o corpo inteiro dentro do método, dentro dos exercícios, principalmente postura e respiração, porque nós temos também que considerar o músculo diafragma aí, que é o músculo da respiração. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é,
nós temos várias camadas musculares no abdômen que sustentam o nosso abdômen. Se você vai para uma cirurgia plástica com o abdômen fraco, frouxo, a musculatura enfraquecida, ou seja, já não estava praticando atividade física, já não tinha, né, aquele fortalecimento abdominal. Quando você sai da cirurgia, você fica em torno de 3 meses imobilizado por tala, por macaquinho, espuma, né? Você fica sem movimentar muita coisa ali no primeiro momento. Quando isso acontece, você tem um enfraquecimento ainda maior do que o que você já tinha antes da cirurgia. Então, a sua fraqueza abdominal, ela é potencializada no pós-operatório por causa da imobilidade dos músculos, ou seja, você precisa, né, num primeiro momento do repouso para depois você começar a fortalecer. Por isso, muitas vezes que eu sempre falo aqui nas redes que quanto mais preparada você tiver para a cirurgia plástica, né, mais forte, com o músculo mais trabalhado, melhor é. Muitas vezes a maioria de vocês fala assim, já vou operar, né, deixa para depois. E esse depois acaba que é bem difícil, fica mais difícil você retomar as atividades. O que eu quero que vocês entendam é por que acontece o estômago alto, por que fica estufada a barriga depois da abdominoplastia. Mesmo o médico fazendo os pontos da diástase, a maioria de vocês ficam com a barriga estufada. Ou fica a barriga estufada em cima, fazendo um ovo em cima do umbigo, ou fica com aquela pochete embaixo, perto da cicatriz, não é verdade? Ou fica com as duas e cortada no meio. Primeira coisa que a gente precisa ter cuidado, né, para evitar ou para melhorar isso, é o uso correto das compressões, tá? Como a gente faz esse acompanhamento semanal e via WhatsApp, faço videochamadas com as meninas do método, eu tô sempre atenta às compressões, tá? Mesmo a pessoa que já passou ali num primeiro momento ali de pós-operatório, né, já tem mais tempo, precisa entender que a metodologia, ela exige exercícios e ela exige ajustes, tanto dos exercícios quanto para quem está no pós. Quem não está em pós-operatório, já passou aí 1 ano, 2 anos de cirurgia, precisa entender e fazer o exercício corretamente. Por isso que tem esse nosso acompanhamento semanal. Porque aí sim eu vou visualizar você, vou ver como que você está fazendo, a gente vai agendando os atendimentos para que você consiga executar corretamente os exercícios, para que você também consiga o resultado desejado, ok? Quando a gente faz a abdominoplastia com o fechamento da diástase, nós ficamos ali em torno de 2, 3 meses de pós-operatório com todas as compressões, né? Macaquinho, tala, um monte de coisa. E aí a gente não trabalha a musculatura. Depois disso, vocês começam um desmame, né? Que a gente fala muito na fisioterapia, na plástica. A gente vai começar a tirar essas compressões, tá? Eu tô fazendo aqui um cronograma para vocês entenderem da fraqueza do músculo e por que fica estufada e com o estômago alto, ok? Quando você começa um desmame do macaquinho, né, das talas, das placas ali, você começa a dizer para o seu músculo, né, em forma de sensação, que agora ele precisa trabalhar, tá? Ele precisa trabalhar. Por quê? Quando você está com as compressões, o músculo fica até um pouco mais preguiçoso, tá? Ele fica preguiçoso, porque o macaquinho já tá fazendo tudo que precisa fazer. Então ele fica assim, então eu não vou precisar fazer nada, né? É o estímulo que o macaquinho dá, que a malha dá pra pele, pro nosso cérebro. Fala assim, agora eu não preciso. Tanto é que quando vocês começam a tirar o macaquinho, qual que é a sensação que vocês têm? É uma sensação assim, de amor e ódio, né? A gente fica louca pra tirar. Fica louca pra tirar tudo, mas ao mesmo tempo dá uma insegurança, não dá? Aquela sensação de que parece que a pele vai cair, parece que a barriga começou a inchar de repente, né? E é muito real isso, e por isso precisa ser feito um desmame certinho, né? Primeiro faz
Eu gosto de fazer o desmame, tiro à noite, depois eu vou acompanhando vocês ali dentro do método também. Tiro à noite, tiro de manhã e por último tiro à tarde, para o músculo começar a entender, para o seu corpo começar a entender esses sinais que agora é um novo corpo, né? É um corpo completamente diferente de antes da cirurgia, tá? Então, agora o músculo que estava enfraquecido, que estava fraco já antes da cirurgia, ele está mais fraco ainda. E mesmo que o médico fecha os pontos, aqueles pontos da diástase, não é que eles vão arrebentar ou vão soltar nesse momento, tá? Só que eles não sustentam um músculo muito fraco. Por isso, muitas vezes, que existe esse abaulamento, essa barriga estufada para frente, porque quando você tira o estímulo que estava apertando e deixando a barriga retinha, que é o macaquinho, quando vocês tiram o macaquinho, a barriga começa a estufar. Aí vocês tiram, deixa um pouco sem, e aí vocês de fato começam a ver, a barriga, como é que ela ficou, né? De verdade. E aí vem aqueles questionamentos. Cara, será que isso é normal? Será que é assim mesmo? Será que eu vou ficar com esse ovo? Será que a minha barriga vai ficar estufada desse jeito? Então, a gente começa a se questionar. O médico normalmente fala que é um processo, né, que está acontecendo, que vai para você retomar as atividades, para você fazer uma caminhada. Aos pouquinhos vocês vão fazendo as atividades de leve. Só que, qual que é o problema aqui? Quando vocês vão para academia, né, quem já voltou ali, quem já tem costume de fazer exercícios, vocês não trabalham o abdômen, né? A gente fica com muito medo. Eu falo a gente porque eu também fiquei muito medo de fazer exercícios de abdominais. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, porque como eu não fazia e eu já tinha também um entendimento, né, maior, mais específico de exercícios, eu falei, acho que eu não posso fazer esse exercício. Muitos médicos hoje também não indicam exercícios abdominais de academia. Por que não pode fazer o exercício da academia? Porque os exercícios convencionais, eles aumentam a pressão dentro da barriga. Ou seja, eles deixam a barriga mais estufada, mais pra frente, tá? Então, aquela barriga que tá toda apertadinha, se você faz aquele abdominal convencional, ou seja, aumentando a pressão dentro da barriga, a barriga vai estufando mais, porque você não tá fortalecendo o músculo ali. O seu músculo está extremamente fraco da cirurgia, do pré-operatório. Então, ali não tem como fazer exercício. Primeiro que dói, né? Que dói muito fazer por causa dos pontos. Então, eu comecei a entender isso e comecei a estudar um pouco mais para atender as minhas pacientes no consultório, para atender que vinha essa queixa no consultório, né? A gente tinha também, passava 3 meses ali, eu já tinha até dado alta para paciente do pós-operatório clássico, né? Das sessões. E depois a paciente voltava com aquele ovo, com aquela barriga estufada. E aí eu comecei a estudar um pouco mais para entender que realmente a gente precisa trabalhar essa musculatura mais profunda para sustentar o resultado da cirurgia. Porque se você não trabalhar os músculos abdominais profundos, né, de todo o abdômen, os 4 músculos, os músculos respiratórios, você não vai conseguir manter o resultado que o médico fez lá. Muitas vezes o médico faz a cirurgia, bate uma foto depois e já te mostra, assim, né? A gente fica toda maravilhada. Porque no pós-imediato, realmente fica uma barriga muito bonita, né? E a gente deseja aquele resultado pra gente. Só que aí quando chega 4 meses, 3, 4 meses, aquele resultado não tá acontecendo, tá? E pra você manter, pra você ter aquele resultado associado a todos os cuidados que o médico já passou para você, aos cuidados do macaquinho, das talas, da físio que você fez, precisa existir esse tratamento específico para o abdômen, porque senão você não consegue sair de uma barriga estufada para uma barriga retinha, chapada, como o médico fez
lá na cirurgia. Então aqui eu quero mostrar pra vocês, eu quero que vocês entendam, né, que sem esse fortalecimento, sem essa musculatura profunda, forte, o que vai acontecer? O músculo ele vai ficar cada vez mais fraco, então ele afrouxa os pontos. Então é como se a minha mão aqui fosse os pontos, né, da diástase ali. E deixa eu desenhar aqui pra vocês, gente, só pra... Eu gosto de desenhar na minha barriga, vocês já viram? Vou desenhar aqui pra vocês, ó. Só pra vocês entenderem os pontos da diástase, o que o médico faz, e os músculos que vão ser ativados ali dentro da metodologia, quais são os músculos que você precisa trabalhar de fato pra você ter o resultado que você desejou, tá? Estão me vendo aqui? Tá ok? Calma que eu vou responder todas as perguntas no final da live, tá? Podem mandar aqui pra mim. Gente, olha só. Os pontos da diástase que o médico faz, normalmente ele começa aqui em cima, tá? Aqui. Então, ó, ele vem e ele cruza essa parte do músculo, dos gominhos, ele pega aqui e ele joga pra lá. Ele pega aqui e ele joga pra lá, tá? Então, ele faz isso daqui, ó. Então, a gente tem aqui no meio, aqui no umbigo também. Normalmente, a abdominoplastia, o médico tira, né, o umbigo, ele faz um novo umbigo, né? Um outro umbigo diferente. Então, aqui, ó, olha a quantidade de ponto que fica do fechamento da diástase. Então, imagina, ele pegou o seu músculo aqui, esse reto, juntou aqui, pegou esse outro, juntou aqui. Só que vocês estão vendo a quantidade de músculo que a gente tem, né? E o resto? E os outros músculos? O médico não mexeu, tá? Então, ele pega esse músculo, aproxima, e de fato a gente tem uma diminuição de cintura na cirurgia plástica. O médico consegue sim fazer, né, com que o nosso abdômen ele diminui um pouquinho a circunferência, fica mais delineado. Só que com o passar dos meses, se você não trabalha os músculos, ó, vai ficando como? A musculatura fica solta. Se o seu músculo fica solto, o fio não vai aguentar, gente. O fio não vai aguentar. Então, o que a gente trabalha, o que vocês precisam trabalhar no pós-operatório, ou até mesmo quem já passou por muito tempo de pós-operatório, são todos os músculos abdominais. Todos esses aí que vocês estão vendo na imagem. A gente trabalha músculo oblíquo, que é os laterais, o transverso que tá dentro lá, mais profundo, tá? Tá mais profundo, a gente não consegue visualizar. O transverso do abdômen é o músculo que ele sai aqui, ó. Ele começa na coluna e ele faz um cinturão. Quando a gente consegue trabalhar esse músculo profundo, que é o reto abdominal, vou fechar aqui, tá? A gente consegue diminuir o diâmetro do nosso abdômen e trazer a barriga para trás. Então, o estufamento que está acontecendo com vocês, a barriga estufada, seja em cima, estômago alto, seja embaixo ali, próximo da cicatriz da abdominoplastia, nada mais é do que em decorrência de uma fraqueza muscular, ok? Acontece desse jeito ou não acontece desse jeito? Conta pra mim aí, como é que vocês estão? E aí, qual que é o pós-operatório clássico, né? Qual que é o pós-operatório clássico aí que vocês fazem, que o médico muitas vezes indica, né? Sugere vocês fazerem. Acontece. Normalmente, o médico, a equipe, né? O cirurgião plástico ali, eles recomendam o protocolo clássico de pós-operatório, que é o quê? Drenagem linfática, né? É a nossa
famosa drenagem linfática. E aí eu recebo várias mensagens de vocês dizendo assim, mas eu já tô com 3 meses de cirurgia e eu ainda tô fazendo drenagem, não tá resolvendo. Aí tá fazendo mais drenagem, né? Acha que as drenagens vão resolver. Aí muda o protocolo, começa a usar equipamentos, Reformer, vários Ultraformer, né? Vários procedimentos ali para melhorar o tônus do abdômen, para melhorar também esse inchaço. Muitas vezes, dependendo da conduta, você melhora na hora e depois você piora. Normalmente é assim que acontece. Eu faço a sessão, melhoro o inchaço ali imediato e à tarde o inchaço volta e muitas vezes volta mais intenso, né? Então, enquanto você não parar o que você está fazendo e começar a prestar atenção na sua musculatura, você não vai conseguir o resultado que você deseja. Então, trabalhar os músculos profundos abdominais é fundamental para que você tenha e mantenha o resultado da sua cirurgia que o médico fez lá atrás. Que o médico fez bonitinho. A culpa aqui não é do médico, tá, gente? A culpa aqui, na verdade, não é de ninguém, porque é tudo novidade aqui para vocês. O que eu quero que vocês entendam, né, e se faz sentido para vocês isso, a gente trabalhar essa musculatura para manter, inclusive para manter os pontos fechadinhos, tá? Porque muitas vezes o aumento da pressão intraabdominal, ou seja, se eu faço uma atividade, um exemplo aqui, abdominal de academia, tá? Imagina que quando vocês fazem o abdominal de academia, o que acontece aqui, Quando a gente faz esse movimento, a gente aumenta a pressão. Quando a gente faz esse movimento, a gente diminui a pressão. Tá vendo que eu tenho mais espaço? Eu tenho mais espaço dentro da minha barriga, né? A nossa metodologia tem esse ganho de espaço. Com esse ganho de espaço, a gente diminui a pressão lá dentro. Então, o exercício não deve ser aquele exercício forte para você fazer isso daqui. Porque quando você faz o abdominal, por exemplo, de academia, você tá fazendo o quê? Empurrando os pontos para frente, tá? Porque ainda você não tem tônus, não tem força muscular aqui para segurar o seu abdômen. Então, você acaba forçando aqui os pontos e no final a barriga fica assim mais ou menos, Quem já viu as pessoas na academia, quem já observou pessoas que treinam muito, fica com a barriga mais assim. A barriga muitas vezes tá trincada, a pessoa tem uma barriga legal, assim, forte, mas ela tá estufada. Ela fica assim, A postura da pessoa também normalmente fica assim, a barriga fica pra frente, empurrando os pontos aqui pra frente, tá? Então, o que a gente prioriza para pacientes e para todas as pessoas como uma forma de saúde, inclusive? A gente tem o alinhamento da coluna e a gente tem a diminuição da pressão dentro do abdômen. Quando a gente diminui a pressão dentro do abdômen, a gente normaliza as pressões dentro do nosso corpo. Olha que interessante, o nosso corpo é composto por cavidades, por buracos, que precisam ser preenchidos, né? Nós temos a cavidade craniana, nós temos o cérebro que preenche, a cavidade pulmonar, né, torácica, onde o pulmão é preenchido, a cavidade abdominal, que é onde fica ali os nossos órgãos, as nossas vísceras abdominais, intestino, estômago, pâncreas, fígado, tudo ali, bexiga, cavidade pélvica, onde ficam os órgãos embaixo. Quando a gente tem o nosso sistema de saúde, para você dizer assim, cara, uma pessoa, ela é saudável. Você olha para a pessoa, ela é saudável. Quando você tem a normalização de todas essas pressões. Então, a pressão intracraniana com a pressão torácica, a pressão abdominal, a pressão pélvica.
essa uniformidade de pressões dentro do nosso corpo torna o nosso corpo saudável. Quando a gente tem um aumento de pressão de alguma cavidade do nosso corpo, seja torácica, seja craniana, a mais comum é a abdominal, ou seja, quando a pessoa tem um abdômen muito protruso, não precisa nem ser cirurgia plástica aqui, tá? Uma barriga mais inchada, uma barriga mais estufada, a pressão lá dentro é muito alta. E aí você tem uma disfunção de pressões no seu corpo. O que isso acarreta de fato? Você tem um aumento da pressão dentro da sua barriga, a sua coluna, ó, quando a gente acontece isso, a coluna já está prejudicada. Muitas vezes por hábitos, né, de vida diários e fraqueza abdominal. Então, ó, isso daqui, gente, não é saudável, tá? Isso daqui não é saudável. Então, a gente precisa alinhar o nosso corpo para que a gente consiga tanto um resultado estético, né, que é o que nós gostamos, né? Nós estamos buscando ali um resultado estético, mas além do estético, temos muitos outros ganhos quando a gente normaliza essa pressão dentro da nossa barriga. E é isso que eu queria que vocês entendessem e pensem comigo aqui. Vocês estão fazendo várias sessões de drenagem, protocolos e ainda continuam com a barriga inchada. A drenagem linfática, ela não atua no músculo. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando que estava fazendo eletroestimulação no pós-operatório. Alguma de vocês já passou por isso? Alguém já falou aí sobre a eletroestimulação no protocolo de pós-operatório? Eu quero trazer um pouquinho da eletroestimulação aqui para vocês entenderem. Não? Ninguém? A eletroestimulação, na verdade, nada mais é do que estímulos elétricos através de eletrodos que as físios agora colocam no abdômen para estimular o músculo, tá? Para contrair o músculo para você. Mas, gente, olha só. Nada, não há cirurgia, não há procedimento, não há nada que vá fortalecer o músculo para vocês, tá? A não ser vocês mesmos. Quando que a gente usa uma eletroestimulação em um músculo? Quando nós temos dentro da fisioterapia um paciente que não tem uma contração ativa. O que significa isso? Ele não consegue contrair por causa de uma patologia, uma doença, né? Normalmente um pós-AVC, casos mais graves que a pessoa não consegue fazer a contração sozinha. E eu acredito aqui que todas vocês, todas nós, somos pessoas saudáveis e capazes de fazer esse fortalecimento ativo. Quando você faz o movimento ativo, a contração ativa, aí não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Só que muitas vezes a gente busca, né, fora o que a gente consegue trabalhar dentro. Então, muito cuidado com procedimentos, com protocolos, aquele tanto de sessões de atendimento, sendo que muitas vezes o que vocês precisam de fato é trabalhar a musculatura abdominal para que vocês tenham resultado. E tem um resultado muito rápido, gente, muito rápido. Tem alunas minhas que tiveram resultado, assim, em uma semana já tiveram resultado. Eu tenho postado aqui nos stories para quem tá me acompanhando, né, alguns casos, pacientes de fora, dos Estados Unidos. Então, assim, várias pessoas conseguiram sair de uma situação de uma barriga muito estufada, uma barriga inchada, para uma barriga menos inchada, mais controlada, uma barriga retinha, mais chapada. Inclusive, uma aluna minha também que tava com uma feridinha. Muitas vezes a gente fala assim, eu tô com ferida, não posso mexer, não posso fazer isso. Muito pelo contrário, tá? A Nara tá aí. Pois é, ela tá aí, não me deixa mentir, ó. Muito pelo contrário. Quando vocês
fazem o movimento, fazem a respiração direitinho, ajusta as compressões, né, Nara? Conta aí pro pessoal. Acontece, você melhora o inchaço, você melhora o seu abdômen, a cicatriz muda, a cicatriz, quando você tá com uma barriga inchada, a sua cicatriz fica de um jeito, e quando você não, quando você realmente desincha, fortalece, até a cicatriz muda. E eu sei que muitas vezes vocês ficam buscando, né, alternativas, pomada, drenagem, protocolo, um monte de coisa, pra realmente tratar de fora pra dentro, tá? Mas a gente precisa realmente fazer a gente precisa inverter isso. É de dentro pra fora que a gente consegue reabilitar o abdômen de vocês. Ok? Entenderam essa parte? Alguma dúvida? Eu acho que agora eu vou começar a responder vocês pra várias perguntas, gente. Várias. Olha só, antes de responder, eu só quero fazer mais uma chamada aqui pra quem entrou agora na live. Entrou aí mais pro finalzinho. Essa é a nossa primeira live de uma sequência de 10 lives. Então, fiquem aqui comigo. 10 lives consecutivas sobre vários temas específicos de pós-operatório, de barriga estufada, todas essas questões, fibrose. Nós vamos ter vários conteúdos de lives bem específicos aí para vocês que estão passando por esse momento de pós-operatório. Essas lives, elas antecedem o nosso evento, que é a Semana Barriga Chapada. O que é esse evento? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu mostro para vocês, onde eu trago para vocês a metodologia, né, o meu conhecimento com relação ao pós-operatório, para que vocês entendam e acreditem que também é possível para vocês, tá? Eu tenho várias alunas aqui, tenho feedback aqui ao vivo para vocês da Nara, falando que realmente funcionou, saindo de uma condição extremamente... normalmente a gente fica muito chateado, muito frustrado, né? Essa é a palavra, assim. Que, poxa, foi um investimento super alto na cirurgia, um investimento de tempo, de dinheiro, emocional, né? O pós-operatório, o processo de recuperação é chato, né, gente? Eu sei exatamente como que é para chegar no final e a gente não ter aquele resultado que a gente tanto desejava. Então, dentro da semana vai ser gratuito, online. Só que para você participar e receber o link das aulas, você precisa estar no nosso grupo de WhatsApp. Todas as notificações vão ser enviadas dentro do nosso grupo de WhatsApp e eu vou soltar os links aqui aos pouquinhos para vocês entrarem no nosso grupo. Quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, é só digitar a palavra aqui embaixo, MBC, para você receber o link no seu direct, para você entrar para o nosso grupo e receber as notificações. Esse grupo é um grupo de comunicados do evento. Então, dentro dele, você vai receber os conteúdos com relação às lives e também a nossa preparação para a Semana Barriga Chapada, ok? Depois da Semana Barriga Chapada, que vai acontecer do dia 2 de junho ao dia 8 de junho, depois da semana, no dia 9 de junho, eu vou abrir as vagas para o MBC, que é o Método Barriga Chapada, que é o meu curso pago. Nesse curso pago, eu entrego para vocês toda a metodologia, os exercícios específicos, eu entrego o meu acompanhamento por 1 ano. Dentro desse 1 ano, nós temos acompanhamentos ao vivo todas as semanas, onde eu converso com vocês, faço os ajustes, a gente treina junto, temos treinos, vários treinos ali específicos e eu vou corrigindo vocês durante os exercícios. São exercícios que envolvem postura, respiração, mobilidade. Então, eu trabalho o abdômen de uma forma bem geral, bem global, para que você tenha não só o resultado da barriga chapada, mas também inúmeros outros benefícios, como melhora da postura, melhora da consciência corporal, melhora a respiração, além de
melhorar a estética da nossa barriga, ok? Só que essas vagas do curso pago, elas são limitadas, justamente porque esse acompanhamento, por causa do acompanhamento. Eu prezo muito, gente, pelo meu nome, pelo atendimento, pela qualidade, o cuidado que eu tenho com as minhas alunas. Eu prezo pelo resultado. Eu espero que as alunas que realmente entrem para o método estejam comprometidas com a metodologia, com os exercícios, para gerar o resultado que é a transformação que eu quero gerar para vocês, tá? São vagas limitadas, mas a gente vai falando mais sobre isso ao longo dos próximos dias, das lives e da semana. Para você receber os conteúdos da semana, só entrar no nosso grupo de WhatsApp, ok? O link do grupo de WhatsApp tá no link da bio, mas para você já entrar direto, depois da live, só digitar a palavra MBC para você receber o link, ok? Tudo bem? Deixa eu mostrar, eu vou responder agora as perguntas de vocês. Vamos lá, vou voltar desde o início aqui, que tem várias perguntas. Antes das perguntas, eu preciso mostrar esse antes e depois para vocês. Da minha primeira paciente, aluna, em 2022, foi quando eu comecei a trabalhar em consultório as minhas alunas. As minhas alunas não, as minhas pacientes. E aí eu trouxe isso pro digital. Gente, olha a Patrícia. Foram aí 10, 12, 13 dias mais ou menos, 10 dias mais ou menos entre uma sessão, entre os atendimentos, né? 10 dias. Então é super rápido de ver o resultado. O fortalecimento é real para quem realmente está comprometido com o método, ok? Vamos lá. Deixa eu mostrar para você, deixa eu falar com vocês aqui, responder as perguntas. Vou voltando aqui, deixa eu descompartilhar aqui a tela. Pronto. Vamos lá, vamos às perguntas agora. Vou começar de cima para baixo, tá? Vou tentar responder todas, viu? Gente, tem aluna aqui do MBC. Manda um oi aí para as meninas. 4 meses. Ó, a minha já faz 1 ano e 4 meses. Não tem problema, tá, Miriam? Não tem problema. Porque quanto mais tempo, mais fraqueza você vai ter, né? Então, assim, melhor. Vamos trabalhar. 1 hora você vai ter que trabalhar o músculo, tá? Então, que seja agora. Que seja agora. Mesmo que já tenha se passado 1 ano, 11 meses, a Elaine também tem 11 meses de cirurgia. Não precisa estar no início da cirurgia, tá? Pra fazer o método. Não precisa. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Estou com 45 dias e com muito seroma que não quer ir embora. Geana, o seroma precisa ser discutido com o seu médico, tá? Seroma é o acúmulo de líquido entre os tecidos causados pela cirurgia plástica. Não é uma intercorrência, é uma condição comum do pós-operatório, mas o médico precisa tirar esse seroma, tá? Senão, o que vai acontecer? Se o médico não faz a punção, ele pode encapsular, ou seja, o corpo reconhece o líquido como um corpo estranho e ele forma uma cápsula em volta do seroma. E aí fica esse seroma encapsulado aí, pro resto da vida. Muitas vezes pode ficar ali a bolinha, né? Então não é legal. É bom conversar com seu médico, tá bom? Camila, tô super edemaciada, super inchada. Fica isso mesmo. 8 meses de abdominoplastia, barriga estufada, 3 meses de abdominoplastia lipo com prótese, 30 dias, mas com a barriga super estufada. Gleice, 30 dias, você ainda tá num processo assim, ó, inflamatório. Eu vou trazer esse conteúdo de cicatrização para vocês também. Mas 30 dias tá muito recente ainda. Precisa ajustar compressão, macaquinho, tala, espuma, ver como é que tá isso daí, tape se for necessário e exercícios. Vocês acham que não tem como fazer o exercício antes, né? E tem. Fez a cirurgia, colocou as coisas, começa o exercício. Começa o exercício. O quanto antes a gente começar, melhor.
tá? Claro que cada momento ali vai ter a sua particularidade, por isso que eu gosto desse acompanhamento com vocês, para explicar isso melhor para vocês dentro do método, mas sempre já pode fazer o exercício, seja ele o exercício respiratório, a parte toda de motricidade que a gente trabalha, então tem exercícios para qualquer momento do pós-operatório, tá? 10 meses de abdominoplastia e minha barriga ficou reta nos primeiros dias de cirurgia. É exatamente isso que acontece. Na hora da cirurgia fica retinha e depois, né, 10 meses, olha quanto tempo já foi. Imagina 10 meses sem trabalhar músculo, gente. E é o músculo que sustenta o corpo, tá? O músculo que sustenta vocês. Se o seu músculo tá fraco, vai ficar estufada a barriga. Vai ficar flácida. É a mesma coisa do bumbum. Vou dar um exemplo do bumbum aqui que acho que vai ficar bem fácil para vocês. Quando vocês treinam na academia, glúteo, ele fica bom, não fica? Fica mais durinho. Para de treinar. O que acontece com o bumbum, gente? Fica mole, cai, fica flácido, não fica? Então a gente tem que estar sempre ali fazendo agachamento e treinando. Mesma coisa o abdômen, você fica muito tempo sem fazer exercícios, trabalhar músculos profundos. Muitas vezes a gente não sabe nem respirar. Tem aluna minha que fala assim, nossa, eu não sabia nem que eu tinha diafragma, eu nem sabia o que era isso. Ninguém nunca me falou isso. E olha que eu já fiz academia, já fiz um monte de exercício e ninguém nunca falou isso. Então é um trabalho de consciência também corporal que vai ajudar você nesse realinhamento do corpo, tá? Mesmo usando cinto e placa. Aí, Aline, você precisa talvez ajustar essa tala e essa cinta, tá? Alguma coisa precisa ser ajustada. Se você tá com todas as compressões e ainda tá inchado, tem que ver o que tá acontecendo. Se é realmente o inchaço, se é um problema com as compressões, com a espuma, com a tala, tá bom? Vou descer as perguntas. Estou com 46 dias de cirurgia. Funciona? Funciona. Funciona. Viu? Sempre funciona. Músculo é vida. Todo mundo precisa trabalhar as questões musculares. Uma hora ou outra você vai precisar trabalhar. Ou você vai ficar com problemas, né? Vai ficar com essa estética barriga estufada, vai ficar com dor na coluna, vai ficar com falta de ar, não vai ter ânimo pra fazer nada. Então é uma consciência, tá, meninas? É uma consciência que vocês precisam ter. 8 dias, fecharam diástase aí, né? Aquela parte que eu falei da diástase. Eu fiz abdominoplastia, complicatura da musculatura e ainda sinto fortes dores e sinto repuxamento do abdômen. 5 meses. Lorena, os nossos treinamentos, o nosso acompanhamento, você vai diminuir. O que significa esse repuxamento? Principalmente no meio, né, onde o médico fez a aplicatura de reto. Ali em volta daqueles pontos que vocês viram, ele forma fibroses, tá? Que é natural. A fibrose é para segurar o ponto. Só que às vezes forma muito. E a gente precisa diminuir essa formação da fibrose, tá? Quando você forma muito, você tem essa sensação de repuxar. Então, essa sensação de repuxamento precisa ser trabalhada com a mobilidade que a gente trabalha dentro do método, exercícios de mobilidade do abdômen para melhorar essa sensação de repuxamento, tá? Então, isso daí também é uma condição muscular, porque tá tudo conectado, né? Quando o médico fecha ali, ele chega na fáscia, né? Na membrana do músculo, e ali começa um processo de cicatrização. Então a gente precisa ganhar mobilidade desse músculo para diminuir a formação desse colágeno e melhorar essa sensação de repuxamento. Ok? Pós-operatório é muito ruim. Ai, gente, é ruim mesmo. É muito ruim. Vamos lá. Sinto dor no alto do estômago, como se tivesse levado um soco. Lorena, aí a gente precisa entender, né, o porquê dessa dor.
como que é a dor, que tipo de dor, se é uma dor pontual, se é uma dor que irradia, se é uma dor que tá lá atrás, tá? Mas normalmente, gente, as pacientes, elas evoluem com dor. Sabe por quê? Eu fiz um curso esse semana passada aqui em São Paulo de cicatrizes e as coisas começaram a fazer muito sentido, porque a cicatriz, imagina a cicatriz profunda, né, que é a cicatriz da aplicatura do reto abdominal ali, ela pega várias estruturas. Então, quando a gente cola uma estrutura na outra, a gente compromete todo o resto do nosso abdômen. Então, é como se essa cicatriz ficasse repuxando outras estruturas. E muitas vezes as pacientes acabam tendo dores crônicas, né? Ou seja, dores crônicas é aquela dor que perdura por mais de 3 meses. Então, acaba que o paciente tem uma dor crônica, prolongada por muito tempo, em decorrência de uma fibrose, de uma cicatriz, de uma aderência que está lá dentro. Por isso o exercício é tão importante, para melhorar também essa mobilidade do abdômen, para que vocês diminuam essa sensação de dor, de repuxamento, tá? Porque isso não é saudável. Se você não trabalha essa aderência, esse grude que tá lá embaixo, que tá lá dentro, você não consegue desenvolver, não consegue melhorar as dores, não consegue fazer um exercício, não consegue, né, ficar numa postura mais adequada. Enfim, então é esse trabalho mais profundo que a gente exerce ali dentro do método, tá bom? Existe a possibilidade dos pontos abrir na recuperação? Bruna, existe, só que eu imagino que você está perguntando dos pontos da diástase, né? Para arrebentar ponto da diástase, tem que acontecer um aumento da pressão muito grande dentro da barriga, tá? Um esforço muito grande, um exercício muito intenso, alguma coisa que sobrecarregou demais ali e a barriga foi muito para frente. Os pontos só vai arrebentar se tiver uma coisa de dentro para fora estufando, empurrando a barriga para frente, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa faz um esforço muito grande, é mais difícil acontecer de arrebentar os pontos dessa maneira, tá? Mas dependendo do exercício que você faz, do abdominal que você faz, pode sim afrouxar os pontos da diástase e a barriga ficar cada vez mais estufada, tá bom? É isso mesmo, você perguntou, né? Os pontos da diástase. Existe a possibilidade de abrir, tá? E quando isso acontece, aí o médico pede um ultrassom da parede abdominal. Você faz um ultrassom para ter a certeza que arrebentou ponto. Para arrebentar ponto, para o médico intervir, ele tem que ter certeza. E aí, o que ele vai fazer? Muitas vezes, ele pode pedir ultrassom de imagem para avaliar se realmente teve o rompimento dos pontos. Quando isso acontece, aí ele faz uma reintervenção, tá? Você volta pro bloco, ele refaz e tudo. Após 2 anos de cirurgia, é possível reverter isso? Aline, é possível, porque a gente vai trabalhar o seu músculo. Até agora você não trabalhou, tá? Então agora a gente vai começar a trabalhar a musculatura profunda e é possível sim. O músculo pode ser trabalhado em qualquer momento do pós-operatório. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu recebi uma pergunta assim, quanto tempo é considerado pós-operatório? Eu diria sempre, porque uma vez operada, sempre operada, né? A gente nunca vai ser aquela pessoa de antes, a gente nunca vai ter aquele corpo de antes. Então, a partir do momento que você faz uma cirurgia plástica, que você tá cheia de cicatriz, o resto da sua vida é pós-operatório, tá? É pós-operatório. Você sempre vai ter os pontos, você sempre vai ter a cicatriz, você sempre vai ter aquele corpo novo, é um corpo diferente, né? Então, pra mim, na minha cabeça, assim, é sempre a gente tá sempre em pós-operatório, né? O tempo todo. Porque o tempo todo a gente tem que estar se policiando, se cuidando pra manter, pra ter, né? Pra ficar bem. Porque você tá o tempo inteiro pra manter a sua cirurgia, né? Então, você tá sempre num pós-operatório. Agora, aquele momento agudo ali, 3 meses, né, gente? 6 meses no máximo ali, depois vida normal, tá?
Hoje fiz o desmame da placa que fica na barriga. Um alívio. É um alívio, né, Andréia? Estou com 3 meses. Ainda é possível reverter essa divisão na barriga? É possível. A Letícia conseguiu. Ela estava com 2 meses. Pós-abdominoplastia em âncora. Ela estava com uma dobra no meio da barriga. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, gente, pra mostrar pra vocês. É muito legal, assim, é muito legal. Eu acho que eu postei ela... Eu postei ela nos stories aqui. Deixa eu ver se ela fala aqui. Vou colocar aqui pra vocês, tá? Na live, eu já vi muita gente falando a mesma coisa que eu. Eram as mesmas queixas. Então, assim, eu tô com 3 meses, minha barriga dói, minha barriga tá assim. Falava, gente, é igualzinho o que eu tô sentindo. Então, é um grupo de pessoas que não sabe o que tá acontecendo, mas é tudo igual. Então, existe um jeito de arrumar tudo isso, não é possível, né? Aí eu corri fazer compra porque eu queria ser uma das 10 primeiras. Pra ter o contato, aquelas 2 vezes por semana que eu falei, não, eu preciso ter isso. Aí consegui, às 7 horas da manhã eu tava lá comprando, dirigindo e comprando curso, falei, não, vai ser meu. Aí, no primeiro momento, a gente fez o diagnóstico, né? A gente fez um encontro, diagnóstico, uma conversa super legal, adorei, sabe? Porque você deu uma super atenção individual, né? E aí, no primeiro exercício que a gente fez, eu fiquei, nossa, eu pulava de alegria, literalmente, eu peguei meu cachorro, comecei a pular de alegria, porque minha barriga, imediatamente, logo depois do primeiro, ela entrou, ela murchou. Eu falei, meu Deus, então é possível, isso vai dar certo. Meu Deus, no primeiro já dá certo, não é possível. Fiquei muito feliz, porque eu tava muito frustrada, muito, eu chorava todo dia. Você tava com tanta dor que a gente fez na cama, não foi, Letícia? Eu falei, eu não consigo deitar no chão, tô com muita dor, pode fazer na cama. A gente fez na cama, bonitinho, e mesmo na cama, que não é o local adequado, deu um super resultado, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Enfim, eu já vi muita gente falando a mesma coisa que eu, eram as mesmas queixas. É isso aí. E melhora, tá? Melhora. A Letícia tinha essa dobra no meio da barriga. Tá tudo solto, parece que vai cair a pele, né? Estou ficando o dia todo, macaquinho. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui pra gente sanar. Tô com medo da live cair, gente. Ó, quem tá fazendo desmame de macaquinho, a gente, nesses acompanhamentos semanais, eu sempre oriento vocês, tá? Nós temos aulas também dentro do método ali, dentro do Trilha da Plástica, de desmame. Mas eu tô sempre em contato com vocês, porque eu entendo que muita coisa é individualizada ali, né? Cada um tá passando por um momento, então eu faço questão de estar bem próxima de vocês, tá? Fiz a cirurgia, ficou com uma bola em cima. Ô, gente, é clássico, né? Todas vocês estão com sintomas bem parecidos. Ó, percebi que meu abdômen começou a inchar mais depois que comecei a musculação, especialmente quando faço abdominais. Estou com 5 meses. Exatamente por isso, Tatiana, quando a gente faz exercícios abdominais, a gente está sobrecarregando a nossa musculatura abdominal, tá? E ela, com 5 meses, está extremamente fraca, fragilizada e precisa trabalhar o tônus, né? Que é o que a gente trabalha dentro do método. Então, a gente não ganha, porque o abdominal de academia, você vai ganhar massa muscular. Você não vai ganhar força muscular, entende? É diferente. Então, o exercício de academia, ele inflama o músculo para ganhar músculo, né? Que é o objetivo, ganhar. Quando você faz abdominal, você tá ali fortalecendo, você quer ganhar massa magra, você quer ganhar músculo. No meu exercício, no meu método, a gente não ganha músculo, tá? Não é um exercício para você crescer, para você hipertrofiar. É totalmente diferente de exercício de academia. Aqui eu tô trabalhando resistência muscular abdominal, controle postural para você manter uma coluna reta, uma barriga retinha, para você fortalecer de dentro para fora. Aqui não tem sobrecarga, por isso que eu falo que em qualquer momento do pós-operatório você pode entrar, porque não tem sobrecarga, não tem contraindicação, não sobrecarrega ponto, tá? Então, provavelmente, esse inchaço que você tá tendo depois da academia é justamente por causa dessa inflamação que o exercício de academia proporciona propositalmente para crescer o músculo, tá? Então, cuidado aí com os exercícios abdominais clássicos de academia, tá bom? Com quanto tempo eu posso fazer os exercícios para o abdômen? Depende qual exercício você vai fazer, tá? Exercício de academia, como eu disse, eu não recomendo. Aumenta a pressão intraabdominal, o paciente sente dor, fica mais inchada, a barriga fica estufada, tá? Não recomendo. Qual o tempo certo para começar os exercícios? Não tem tempo certo, né, gente? Eu acho que o tempo
o tempo certo é o agora. Mais ou menos isso, né? Porque quanto antes a gente começar a trabalhar o músculo, mais rápido a gente evolui, né? Mais rápido a gente desenvolve, tá bom? Bruna falou, eu tenho pra mim que os meus pontos abriram. Estava com 25 dias e senti estourar por dentro com uns choquinhos também. Foi como um estalo nas costas, mas no abdômen. Existe possibilidade dos pontos abrirem? Pois é, acho que eu te respondi, né, Bruna? Você vai precisar, Bruna, fazer um ultrassom para ter certeza do que aconteceu, tá? Normalmente, quando abre ponto, rebenta, você não vai sentir uma fisgadinha, sabe, assim? Normalmente você não vai sentir nada, na verdade, tá? A barriga vai só estufar. E estufa muito, né? Então, mas pra você ter certeza, eu não posso te dizer que arrebentou. Pra você ter certeza, você precisa fazer um exame de imagem, né? Um ultrassom, pra identificar como que tá ali os pontos localizados, tá? E às vezes, mesmo com ultrassom, pode dar uma dupla interpretação. Então, converse com seu médico direitinho, vê o que ele recomenda pra você. Talvez você faça o exame, faz uma análise melhor com o seu médico, tá bom? Vamos ver. 5 anos de operada. Tenho 5 anos de operada e na parte do estômago é bem alto. Rosana, pois é, olha só, gente, tá vendo? Quando a gente não trabalha o músculo, a pessoa já tá com 5 anos de cirurgia plástica. Agora me fala se ela tá num pós-operatório ou não tá. Pra mim ela tá, né? Pra mim ela tá num pós, porque ela ainda tá vivendo esse momento, tá vivendo essa insatisfação, né? Só acontece isso com quem fez o fechamento da diástase? Não. Marina, só acontece o estômago alto com quem fez o fechamento? Não. Quem não fez fechamento de diástase, mas está com o músculo fraco, também vai pra frente, tá bom? Independente se tem ponto, se não tem. Quando tem ponto, fica mais fraco ainda, tá? Ai, gente, que legal, tem alunas aqui. Dá um oi aí, as alunas. Fala, eu sou aluna do MBC. Muito legal. Mesmo quando já tem 1 ano de cirurgia plástica, ainda funciona? Sim, funciona, né? Nós vamos começar a trabalhar a musculatura profunda, tá? Independente do tempo de cirurgia. MBC, vamos lá, gente. Ah lá, tá vendo, Tati? Misericórdia. Eu estava fazendo muitos abdominais na academia. Realmente, depois que comecei com os abdominais, que estufou a barriga. Mulher, agora tudo faz sentido. É mais ou menos isso, né? Nossa, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Mas é bem legal, é bem isso, tá? Então agora você já entendeu, né? O que tá acontecendo aí com o seu abdômen. Para quem fez apenas lipoaspiração e ficou com o estômago alto, tem como reduzir? Pamela, demais. Eu tenho alunas que não fizeram abdominoplastia, que fizeram apenas a lipoaspiração, inclusive com o Renuvium, com o Argoplasma, com as tecnologias. Trabalhamos fibrose, trabalhamos o fortalecimento da musculatura, tá? Então, independente se fez a aplicatura, né, se fechou a diástase ou não, só lipoaspiração e tá com a barriguinha estufada, também é uma questão muscular, tá? E o que eu falo pra vocês é essa questão do abdominal da academia vale tanto pra lipo quanto pra abdominoplastia, tá? Essa fraqueza inicial do pós-operatório é bem comum por causa da imobilidade que a gente tem, que vocês têm ali com o macaquinho, com as compressões, tá? Então, esperem o tempo certo ali, cuidar, vai voltando aos pouquinhos, fazendo os exercícios corretamente, no momento ali certo para vocês ganharem mais força, ganhar mais tônus, tá? Para ir desenvolvendo em outros exercícios, tá bom? A alimentação pode influenciar no estômago alto? Com certeza, Rejane, com certeza. Eu acho muito curioso essa parte alimentar. Ai, gente, eu tô morrendo de medo da live cair. Se cair, segura aí, tá? Vamos tentar segurar. Eu quero responder todo mundo. A alimentação, ela influencia sim.
o nosso abdômen, nosso estômago fica mais sensível depois da plástica, ele fica com menos espaço, a nossa barriga fica com menos espaço. Então, pensa, a gente respira diferente no pós-operatório, a nossa barriga fica menor e o nosso estômago tá apertado, tá bem apertadinho ali, né? Então, muitas vezes a paciente não consegue comer demais, ou quando come alguns determinados alimentos, pode dar assim uma certa irritabilidade no intestino. Inclusive, dentro do método, nós temos ali um módulo bônus de nutrição, onde a gente faz também, passa todas essas orientações, tem aulas ali bem legais com relação à alimentação, os alimentos que podem inflamar um pouco mais, alimentos que você deve evitar ou alimentos que você pode com segurança, né, tomar, comer. Então a gente tem também essa preocupação com a alimentação, porque eu sei que tá também diretamente relacionada, tá? Quem trabalha muito tempo sentada pode ocasionar um certo estufamento ou inchaço? Sim. E exatamente, Aline, por isso que a barriga fica cada vez mais inchada. Pessoas que trabalham muito tempo, né, sentada, home office ou no computador no escritório, dependendo até da roupa que você usa, pode marcar a pele, tá? Então, roupas muito apertadas no meio da barriga tem que evitar. Quem fica muito tempo sentada, é melhor evitar as roupas muito apertadas. Então, que dobram aqui, né, no meio da barriga. Isso daqui prejudica muito com relação a esse estufamento, piora muito, tá? Roupa muito apertada, gente, elas prendem a vascularização, né? E aí o inchaço líquido do nosso corpo, ele vai para áreas que não tem compressão, tá? Então, se você usa uma calça apertada no meio da barriga, aquela pochete vai acontecer no final do dia. Isso aí não tem como, tá bom? Então, tem que ter cuidado até com a roupa que você usa pro trabalho, evitar a roupa muito apertada. Rosália, já fiz endolaser, muita coisa, nada adiantou. O médico disse que é muito difícil por causa do meu biotipo. Ah, eu tenho uma aluna que o médico falou que a anatomia dela era daquele jeito e é isso aí. E resolveu muito. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. A Adenilda. Olha, gente, a gente escuta muita coisa, sabe? De médico, de equipe. Então, assim, a gente... Ó, a Adenilda aqui, ó. O médico... não vai dar pra ver, gente, direitinho. A imagem dela. Mas essa daqui foi minha aluna, a Adenilda. Vocês vão encontrar o depoimento dela aí em algum lugar no meu Instagram. O médico tinha falado pra ela que a barriga dela ia ficar daquele jeito por causa da anatomia dela, que era daquele jeito. Então, tipo assim, o médico não tem mais o que fazer, entendeu? Aí ele fala isso. Fala, é isso aí mesmo, sua anatomia é essa. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente filtra, né, porque uma pessoa falou que é verdade, né, que é real. Agora, endolaser, drenagem, radiofrequência, nada disso trabalha músculo. Então, assim, se você já tentou de tudo, mas não tentou trabalhar o músculo, eu acho que vale a pena. Tá, Rosália? Eu acho que é uma opção bem interessante para você tentar melhorar o seu resultado, tá bom? Eu fiz só uma sessão, mas bem leve para estimular. Ah, tá. Ah, Luciana. A eletroestimulação, né, aqui. Vamos ver. Gente, surreal. Bonitinha. A Nara falou aí, deu o feedback dela, o depoimento. Estou com 5 meses e fico inchada. Estou com 90 dias com a barriga super inchada, estômago alto. Já chorei, preferindo como estava antes da cirurgia. Ô, Estela. É muito triste, né, gente, ouvir isso. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês... a Rosália também tá super frustrada, chateada até com o médico, né? Ah, mas a gente fica mesmo, né, gente? Então, assim, eu acho que
Eu não vou conseguir responder todas, meninas, desculpa. Eu acho o seguinte, olha, nós vamos para a cirurgia plástica com um sonho. A cirurgia plástica é um sonho. Foi pra mim, eu tenho certeza que é pra vocês, pra maioria de vocês. Muitas vezes a gente demora, né, se organizar financeiramente, demora se organizar emocionalmente, né, porque eu acho que o emocional também tem que estar bem alinhado pra cirurgia. E aí, ouvir que vocês estão frustradas, que vocês ficam chateadas é muito ruim para nós profissionais. Eu acredito que nenhum profissional gosta de ouvir isso. E o que eu quero trazer para vocês, meninas, é esse novo olhar, tá? É esse novo olhar do pós-operatório. Eu já trabalhei em consultórios, já trabalhei em pós-operatório clássico, drenagem, massagem, tarará, tananã, e eu ficava também insatisfeita com os meus resultados. Então, hoje, pra mim, não tem nada mais gratificante do que ver esses antes e depois, sabe? Do que ver as alunas falando assim, nossa, Luciana, é impressionante o que aconteceu. Coisa que eu não via no consultório. Eu atendia e a paciente voltava e eu fazia de novo, a paciente voltava e eu fazia de novo, e muitas vezes sem resultado. Então, assim, trabalhar o músculo pra mim é uma coisa muito séria, eu levo muito isso a sério, porque pra mim é uma questão de saúde, tá? Não só a estética, claro que a gente deseja, toda mulher deseja, né? Ter uma barriga bonita, ter um corpo bonito. E é isso que nós buscamos, né? Através da plástica. Mas esse novo olhar de pós-operatório, essa nova abordagem, eu queria que vocês parassem para analisar como foi o pós-operatório de vocês, o que vocês fizeram, o que vocês acham que tá errado a partir do conhecimento que vocês tiveram hoje da live, sabe? Porque muitas vezes a gente fica presa, né? Sem se questionar. Assim, a fulana falou isso, ciclano... E cada um fala uma coisa, né? O médico fala um negócio, aí você vai na enfermagem e fala outra coisa, aí a vizinha que fez fala outra, a prima que fez falou pra fazer isso, a outra falou pra não fazer isso, pra passar isso... E aí fica uma loucura na nossa cabeça, a gente não sabe o que faz. E, bom, e é isso que eu queria trazer para vocês. Eu tô muito feliz, nós tivemos um número considerável de pessoas na live. Eu espero que essa live tenha agregado vocês de alguma maneira, né? Eu acredito que... Eu acho que eu tirei muitas dúvidas aqui. Muitas pessoas... Eu vou respondendo. Quem eu não respondi, podem me mandar no direct ali que eu vou conversar com vocês no direct também, tá? Eu sempre respondo, sou eu mesma que falo ali com vocês no direct. Passamos já 1h20, eu tô com medo da live cair. Eu queria passar essa nova visão, essa nova abordagem e dizer pra vocês que a maior causa do estufamento abdominal é questão muscular, é fraqueza muscular do abdômen. Então tenham um olhar, um cuidado com o abdômen de vocês. Entendam se o abdômen tá fraco, como é que tá. Comecem a avaliar a partir de hoje como é que tá a sua barriga, como é que tá a sua respiração, o seu ânimo, né? A sua postura no trabalho. Será que tá legal? Será que vocês estão conseguindo manter isso? Tá? Esse é um olhar diferente que eu comecei a desenvolver em consultório. Agora, graças a Deus, eu consigo passar com muita segurança para vocês online também. E eu queria fazer vocês pensarem no pós-operatório de vocês, no abdômen e no dia a dia, na vida, no resultado que vocês tiveram da cirurgia plástica. Tá bom? Muito obrigada pela live de hoje. Eu queria agradecer cada uma de vocês. Estou à disposição. Podem me mandar mensagem no direct. A gente vai conversando. Lembrando, só relembrando aqui do nosso evento, dia 2 ao dia 8 de junho, nós vamos ter a nossa Semana Barriga Chapada, que eu vou mandar para vocês o link das aulas. Vai ser uma semana online gratuita, para vocês entenderem que é possível para vocês também, tá? Eu sei que muitas pessoas têm dúvida, não é para mim, eu não consigo, acontece isso, a minha rotina é uma loucura, enfim, tem várias coisas que chegam aqui para mim,
E dentro desse contexto, né, da semana, eu quero que vocês entendam. É online, é gratuito, é só vocês se inscreverem no evento. Para você se inscrever, você tem que estar no nosso grupo de WhatsApp. É só digitar a palavra MBC para vocês entrarem no grupo, para receberem os links e as notificações do evento, tá bom? Muito obrigada pela presença mais uma vez. Eu espero que essa live tenha ajudado vocês de uma certa maneira. Eu fico muito feliz com esse número de pessoas e de estar podendo passar essas informações aqui para vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e amanhã nós temos a nossa segunda live de aquecimento. Não perca a nossa live de amanhã. Um grande beijo, fiquem com Deus, uma boa noite para vocês.